Talvez não tenha hoje um assunto de maior relevância no país, onde todas as pesquisas levaram a patamares de 75% a queixa da população em relação à segurança pública. Tamanha a situação emergencial hoje que a sociedade brasileira está vivendo diante de um crime organizado. Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, porque realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Nós temos que tomar consciência que ou nós vamos enfrentar o crime no país para valer, ou senão o crime vai tomar conta dos estados e do país. Essa é a realidade. A proporção de avanço é aquela que o governador colocou aqui em São Paulo. Ou seja, hoje, eles não estão ocupados ali no quarteirão deles. Eles estão entrando em OS de saúde para comprar éter, para refino de cocaína, no lixo para fazer a distribuição nas cidades da cocaína, eles estão entrando nos postos de gasolina, eles estão entrando nas usinas de álcool e açúcar nos nossos estados. Eles agora, eu tive uma reunião com os empresários na área, as grandes empresas de construção de rodovias. Assim, governador, pelo amor de Deus, nos ajude, porque eles estão com tanto poder financeiro que eles entram mergulhando o preço para esquentar dinheiro e poder fazer as obras no estado de rodovia, de ponte e tudo mais. É algo impressionante o avanço desse pessoal, a ousadia deles em querer se impor, avançando sim, como colocou o ministro Rui Costa, avançando no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas polícias, nos políticos, seja ele em qualquer nível. O avanço, o financiamento não é denúncia, não é suspeita. O Ministério Público já denunciou 8 bilhões de reais que foram usados nas eleições municipais do país. 8 bilhões. O que esse cara quer? Ele quer exatamente a secretaria que toma conta do lixo e a Secretaria de Obras. As duas secretarias que estão se apoderando no Brasil inteiro. Essa é a realidade. O quadro é muito mais grave. Veja, nós temos aqui, o ministro Dino está aqui, veja a gravidade. Nós temos aqui uma DPF 635, chamada DPF das favelas. Veja a penalização ao governador do Rio de Janeiro. Olha o coitado que está sofrendo ali. Uma DPF dessa diz, olha, para se entrar na favela do Rio de Janeiro, tem que pedir autorização para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, só não tem que pedir para o Papa aqui, o resto para poder chegar nas favelas do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu tenho aqui um documento oficial, 54 chefes do Comando Vermelho do meu estado de Goiás, todos eles homiziados ali na favela no Rio de Janeiro. Não é documento de brincadeira, não, eu monitoro esses homens. Um deles, eram 56, um eu prendi no dia que desceu para a praia de Copacabana, eu prendia na praia. O outro que saiu daqui foi para o Espírito Santo, eu prendia na estrada. E tem 54 lá dentro do Rio de Janeiro, aqui com a ficha toda, monitorados por nós, e não tem como eu subir o morro. Quer dizer, isso é de uma gravidade que não tem proporção. Agora ficamos nós aqui, olha, então a Polícia Federal, gente, eu convivo maravilhosamente bem com a Polícia Federal. A minha superintendente da Polícia Federal é a melhor superintendente do Brasil para mim. Doutora Marcela é competente. A área de inteligência de Goiás é dentro da sala da Polícia Federal. Está lá minha inteligência da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Eu convivo harmonicamente e com ações interligadas e integradas com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Agora, o que acontece? Toda hora que um governador vai tomar uma iniciativa, que é direito concorrente, e olha a gravidade, senhores governadores aqui presentes e governador, olha a gravidade dessa proposta aqui. Bom, eu tenho direito concorrente em penitenciário. Então eu legislei em Goiás, presidente, para que faccionado e estuprador não tem visita íntima. Bom, é direito meu, direito concorrente penitenciário. Infelizmente, o PT Nacional entrou com a DIN contra mim, está no Supremo para ser julgado agora, ministro Fábio Jean. Entrei com outra lei em Goiás, porque eles começaram a botar fogo nos canaviais, todos, São Paulo, Goiás. Goiás é o segundo maior produtor de álcool e açúcar. Bom, e etanol. Bom, o que aconteceu? Baixei uma lei dizendo o seguinte, olha, até o final de outubro, que é o período da seca,
o preso, o criminoso que pratica o incêndio criminoso, que mata pessoas, que destrói a economia do Estado, esse cidadão ficará preso e o crime é inafiançável até o final de outubro, até começar as chuvas. Prendi 12 bandidos, criminosos. Imediatamente, o Tribunal de Justiça de Goiás derrubou a lei, porque você não pode legislar sobre pena. Aí veio para o Supremo derrubou na hora. Eu soltei 12 bandidos para continuar queimando as canas no estado de Goiás. A que ponto nós estamos chegando? O que vale um governador? Quer dizer que a função dessa lei aqui, no inciso 27, o que cabe ao governador? Cabe a mim pagar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica e simplesmente receber ordem do Congresso Nacional e da União. Eles vão dizer para mim como é que eu devo abordar o crime. Vão dizer para mim como é que eu devo viver uma situação como essa. Pessoal, contra fatos não há argumento. A esquerda tenta enganar, tenta colocar uma cortina de fumaça para confundir o povo brasileiro, mas a verdade mais uma vez veio à tona e eu já te peço que nos ajude a fortalecer a política de direita no Brasil. Se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. Talvez não tenha hoje um assunto de maior relevância no país, onde todas as pesquisas levaram a patamares de 75% a queixa da população em relação à segurança pública. Tamanha a situação emergencial hoje que a sociedade brasileira está vivendo diante de um crime organizado. Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, porque realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Ou seja, se nós partirmos de premissas erradas, nós vamos chegar a conclusões erradas. Com todo respeito, mas o Sistema Único de Saúde, sistema de educação, não pode ser confundido com o Sistema Único de Segurança Pública. São coisas distintas. Eu trato a pneumonia, o câncer, a fratura exposta igual em qualquer estado da federação. Eu busco a educação de qualidade, a alfabetização na idade certa ou o resultado do IDEB em qualquer município e estado da federação. Agora, segurança pública tem suas peculiaridades. Eu conheço a segurança pública do estado de Goiás, mas eu não conheço a segurança pública na Amazônia. Eu não sei como tratar a segurança pública na região de fronteira. Eu não sei como tratar a segurança pública na região do litoral. Então nós temos que entender que cada estado tem a sua peculiaridade. Não é uma regra única, tá certo? Que vai decidir o que deve ser uma regra para todos os estados da federação. Esse engessamento, ele não vai dar certo. Eu vim aqui pedir apoio dos meus colegas parlamentares à assinatura da CPI da Quentinha. Eu acredito que o PT, um partido de esquerda, sabe a importância da utilização do dinheiro público. Eu queria que você mudasse, que você não chamasse mais de dinheiro público, porque ele não é público. Esse dinheiro é seu, é dinheiro do seu imposto que você está tirando da sua família. Toda vez que você paga imposto de renda, ICMS e TCMD, você está tirando dinheiro do seu trabalho. É você que paga o imposto. Não é a empresa, não é o empresário, não é ninguém. Quem paga imposto é o trabalhador. O trabalhador paga imposto forçado. É uma violência que o Estado pratica. Se você não pagar imposto, você vai preso. Você tem a sua liberdade cerceada. Então você paga o imposto, esse dinheiro tem que ser empregado para o bem público. Sempre, sem exceção. A partir do momento que o PT, o PSOL e outros partidos de esquerda se utilizam do seu dinheiro para praticar ilícito, para praticar crime, para desviar a quentinha no bolso deles, esse momento nós, como parlamentares, precisamos ser sérios. Nós precisamos ser coerentes. Você é deputado federal com o voto do povo.
Você não é deputado federal aqui porque, você é bonito, você é... Não. Uma pessoa foi lá e depositou a confiança dela, a capacidade de tomada de decisão política na sua mão. E você, como parlamentar, tem o dever de assinar essa CPI. Os vestígios, as provas estão lá. As quentinhas não foram entregues. Desde dezembro, mais de 4.000 por mês não foram entregues. Os locais onde as quentinhas seriam produzidas não existem. As ONGs subcontrataram outras ONGs, todas de propriedade de assessores. O crime está configurado. Nós precisamos investigar esse delito, descobrir quais são os deputados, quais são os partidos, quais são os beneficiados pelo desvio do seu dinheiro, do seu imposto, que saiu da mesa da sua família e foi parar no bolso desses corruptos. Já. Impeachment, já. CPI da quentinha. Presidente, ontem, o maior veículo de desinformação custeado com dinheiro público desse país deu uma notícia tendo a certeza que o povo é burro. Ontem o Jornal Nacional, chefiado pelo seu âncora William Bonner, trouxe a seguinte manchete, abrem-se aspas: nunca houve uma inflação tão baixa no mês de janeiro como agora, fecham-se aspas. Pois bem, a notícia ela é ambígua, porque ele não explicou a notícia. Mas nós, no compromisso de falar a verdade, vamos esmiuçar esses dados. No mês de janeiro, o governo Lula utilizou de algo chamado bônus de Itaipu. Como assim, Marcon? O que é o bônus de Itaipu? Esse bônus nada mais é, caros colegas, que o dinheiro que sobrou na empresa, na segunda maior hidrelétrica no mundo, que é usado corriqueiramente para manutenção e investimento na própria Itaipu. Foi pego esse dinheiro e foi dado um subsídio momentâneo na conta de energia elétrica, com qual intuito, obviamente, mentir para o povo brasileiro que a inflação está controlada. Esse bônus girou em torno de R$14 em cada conta de luz. Mas os números não mentem, senhor presidente. Quando o Bonner faz essa propaganda, certamente paga com os nossos impostos, a realidade bate a porta. Quando esmiuçamos os números, percebemos que o índice de inflação dos alimentos, por exemplo, subiu quase 1% em janeiro. E é bom que se diga que se não tivesse havido essa maquiagem nos números, a inflação de janeiro teria sido de mais de 0,7%. Uma das maiores desde que o índice começou a ser medido há 31 anos atrás. Mas eu tenho em minhas mãos aqui, presidente, um e-mail de uma empresa que presta serviço para uma transportadora, repassando alguns custos dos alimentos lá no restaurante da empresa. Mais 30 segundos só para concluir, senhor presidente. E aqui nesse e-mail, ele faz uma comparação entre os preços de janeiro de 24 com os preços de janeiro de 25. O leite subiu apenas 19%. A batata inglesa subiu 90%, presidente. E a carne moída ou guisado, como chamamos no Rio Grande do Sul, subiu quase 50%. Então eu aviso a presidência da República, não adianta pagar o Bonner para mentir para o povo que a inflação está baixa, que o povo vai no mercado e faz compra. Parem de assistir a Globo. Obrigado, presidente Paulo. É uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Presidente Paulo, política se faz com verdade, mas para fazer política com verdade você tem que ser querido, você tem que ter voto de opinião e você tem que ter admiração das pessoas. Por isso eu quero agradecer ao município de Nova Friburgo por me ter dado a oportunidade de estar aqui em Brasília, ter sido campeão de votos em 2018, o campeão de votos em 2022, investindo 46 milhões de reais de investimento para o município, sendo deputado federal do estado do Rio de Janeiro, a investir e destinar mais recursos para o município. Então, mesmo o poder executivo do município de Nova Friburgo, mesmo um deputado sendo do mesmo partido que eu pertenço, né? Que eu chamo que é a direita fake, é a direita trans, essa é a minha opinião, não reconheceu o empenho desse deputado
calha muito com a posição de votos que essa pessoa tem. Então eu quero agradecer muito aos votos de opinião que eu tenho nessa cidade. E, presidente Paulo, voltando à verdade, ontem eu estava na coletiva de uma senhora cujo marido foi preso aqui nas manifestações de 8 de janeiro, e um repórter fez uma pergunta e que no meio ali da confusão não foi ouvido. O repórter perguntou o seguinte: o que mudou de 2022 para 2025 para o presidente da Câmara, Hugo Mota, estar classificando o ato de 8 de janeiro como um não golpe? Eu não pude responder porque eu não estava ali escalado para representar naquele ato que a gente estava organizando, mas rapidamente eu respondi pessoalmente para o jornalista: é o tempo. O tempo faz as pessoas mudarem, o tempo faz as pessoas, e principalmente os ministros do STF, a perceberem que passaram ali do ponto. Como Elise Matsunaga, que assassinou, esquartejou seu marido, naquele caso do empresário da IOC em São Paulo, é condenada a 16 anos de cadeia, e uma manifestante que pichou uma estátua é condenada a 17. O marido dessa senhora foi condenado a 14 anos de prisão, sem uma imagem, sem um depoimento, sem critério, sem material de acusação, 14 anos de prisão. E aí a gente vai ao encontro da manifestação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ontem, sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, a gente tem hoje uma crise jurídica no nosso país. A DPF 635 no estado do Rio de Janeiro, que impede que os policiais ingressem nas comunidades. Mais 30 segundos eu termino, presidente Paulo Alexandre. Hoje no Rio de Janeiro você não consegue fazer uma incursão numa comunidade que não seja classificado pelo judiciário como uma medida extraordinária. Isso faz com que a população carente, presidente Paulo, que a população carente não tenha policiamento naquelas comunidades. Imagina você tirar a polícia da Zona Sul do Rio, imagina você tirar a polícia da Barra da Tijuca. As comunidades carentes hoje não têm policiamento. Audiência de custódia, penas muito breves para quem porta um fuzil e trafica, apenas 4 anos, com 8 meses está solto. Então a gente vê uma crise jurídica misturada com a política no nosso país. Obrigado, presidente Paulo. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu tenho ouvido aqui alguns parlamentares de esquerda chiando com relação às possíveis mudanças na lei da ficha limpa, no projeto de anistia. Inclusive eu vi a deputada Érica Cocai se manifestando favorável à posição do STF, dizendo que pode reverter uma possível alteração que pode ser feita com relação à inelegibilidade, dizendo que se a lei é flagrantemente inconstitucional, ela deve ser, sim, declarada inconstitucional pelo STF. Mas não há nada de inconstitucional numa mudança numa lei que é aprovada por essa casa. Sabe o que é inconstitucional? Inconstitucional foi quando houve o impeachment da Dilma e Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, fatiou aquele processo para declarar que ela não ficasse inelegível e ela pudesse concorrer e também assumir cargo público. Isso sim é inconstitucional. Mas eu quero falar aqui a respeito de outra questão. Existem 2 tipos de pessoas que votaram no Lula. Existem aqueles fanáticos, aqueles que são lulistas de carteirinha, aqueles que sabem que o Lula mentiu quando disse que ia acabar com o sigilo, que ia acabar com o orçamento secreto, que mentiu quando disse que daria picanha para o povo brasileiro, mas esses são fanáticos. O Brasil pode estar na bancarrota, pode estar entrando em colapso como está, com juros nas alturas, inflação alta, o preço dos alimentos explodindo, que eles querem que o povo se lasque. Eles querem que Lula continue governando o país. E existem também os ingênuos. Os ingênuos são aqueles que sabem que foram enganados pelo descondenado. Foram enganados. Mas existe uma parcela desse grupo dos ingênuos que está sofrendo de uma forma absurda e cruel, que são os mais pobres. Imagina só essas pessoas que a eles foi prometido comer picanha na manteiga e com farinha, e o que está sendo servido para eles é quentinha vazia. Pessoal, a esquerda não cansa de passar vergonha e esse vídeo não pode ser esquecido. Por isso eu já te peço que nos ajude a compartilhar esse vídeo, se inscreva agora mesmo no canal e deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários.